Olá, muito bom dia para você que acompanha a nossa programação. Já estamos chegando com mais uma edição do seu Na Hora D. No programa de hoje você vai ver cidades maranhenses registram atos contra bloqueio de recursos na educação. Aqui no estado do Maranhão, além da UFMA, o IFMA também passa por problemas por conta dos cortes feitos pelo governo federal na área da educação. Presos suspeitos de participação em quadrilha que desviava mercadorias de rede de supermercados. Conseguiu, localizar e efetuar o flagrante de algumas pessoas durante uma operação dessa natureza. O presidente Jair Bolsonaro faz alterações na Lei Maria da Penha. A repercussão aqui no Maranhão. Líder de grupo, Motoclube reapresenta a equipe com novidades e 100% de aproveitamento. E ainda, superação. Você vai ver como está a pequena Gabriele, de 7 anos. Ela foi atropelada por uma van enquanto voltava da escola. A partir de agora, no Na Hora D. A sua participação ao vivo aqui no Na Hora D, você pode mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 99196-8622, 99196-8622, mandando a sua foto, dizendo de onde está acompanhando o programa, manda o nome, pede o alô, fica à vontade para fazer o programa junto com a gente. Você pode também interagir com a nossa produção, mandando sugestões de reportagem, fazendo a sua denúncia ou a sua reclamação. Fique à vontade, tá bom? Durante todo o programa você pode interagir, conversar com a gente, e a sua mensagem pode aparecer aqui na tela da TV Difusora. São 11 horas e 55 minutos, agora 11h55, e estão acontecendo durante todo o dia pelo país protestos, manifestações contra a decisão do Ministério da Educação, que resolveu cortar verbas. Aqui na capital, pelo menos 2 atos foram programados, um deles no campus da UFMA, na área Itaquibacanga. Eduardo Ericeira acompanhou e você confere os detalhes junto comigo a partir de agora. O protesto teve início logo nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira. Os manifestantes se concentraram em frente ao campus da Universidade Federal do Maranhão. É o corte de verbas, o ataque à educação, não só a educação do ensino superior, mas a educação como um todo. Técnicos da Universidade Federal do Maranhão, professores e estudantes participaram do protesto. A mobilização também atraiu entidades que lutam pela defesa da educação. Após as 8 horas da manhã, os manifestantes bloqueavam a Avenida dos Portugueses em intervalos de 10 minutos para chamar a atenção das pessoas que trafegavam pela via. Com faixas e cartazes, os manifestantes chamavam a atenção para os cortes na área da educação. Houve também distribuição de panfletos para informar a população. Enquanto outros países estão passando pelo processo de transformar suas universidades privadas em públicas e investir fortemente em educação, o Brasil faz contingenciamento de gastos e quer abrir as portas da universidade para o capital no sentido de privatizá-las. Só a educação muda o nosso país. Então o governo que não investe em educação, ele é propenso a definhar e a cair. O anúncio foi feito pelo governo federal por meio do Ministério da Educação do corte de 30% dos repasses de recursos para instituições federais de ensino. Vai só crescendo a cada ano, de forma que, se de fato os cortes ou contingenciamento não se reverter, a universidade vai ficar inviabilizada. Aqui no estado do Maranhão, além da UFMA, o IFMA também passa por problemas por conta dos cortes feitos pelo governo federal na área da educação. O gestor foi taxativo. Se não retornar os 38% que foram contingenciados do Instituto Federal do Maranhão em setembro para as atividades. Ainda na manhã desta quarta, dia de protestos em todo o Brasil, o presidente Jair Bolsonaro utilizou o Twitter para explicar que a educação foi a área que teve o 10º maior contingenciamento de verbas entre os ministérios, quase 6 bilhões de reais. Em entrevista à Rádio Jovem Pan, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, comentou sobre os números. O MEC deixou sempre muito claro que não havia contingenciamento nas despesas obrigatórias, que são a imensa maioria. E nas discricionárias, isso é, onde você tem liberdade para gastar ou não, é que se concentram os cortes. Então, quando a gente compara uma empresa privada, uma universidade privada, e você escuta um número, olha, vai ter um corte de 30% no orçamento, você fala, vai parar tudo.
E foi isso que foi feito. A gente, desde o começo, deixou muito claro que era apenas nas despesas discricionárias, que representam alguma coisa em torno de 12% no caso do MEC. Alguns ministérios sofreram cortes maiores. Pois é, ainda sobre esse assunto, nós vamos ouvir agora um trecho da entrevista da reitora Nair Portela ao professor de comunicação social da UFMA, Ed Wilson, para rádios comunitárias. Acompanhe junto comigo. Se esse corte se mantiver, a universidade não terá condições de funcionar no segundo semestre, porque além desses cortes que já vinham reiteradamente desde 2015, agora com esse corte incisivo nas nossas ações essenciais, nós não podemos ter condições de dar funcionamento para a universidade no que diz respeito à formação dos nossos alunos, no que diz respeito à realização das pesquisas, no que diz respeito aos nossos trabalhos de extensão com a comunidade. O corte também ele incide muito fortemente nas bolsas dos alunos de pesquisa, na pós-graduação, mestrado, doutorado e nos alunos de iniciação científica. Então, você está inviabilizando o funcionamento da universidade em suas ações essenciais, né, de formação, pesquisa, inovação e a aproximação com a comunidade. Fica difícil a universidade funcionar, porque é óbvio, como é que nós vamos estar funcionando se nós não temos recurso para pagar os serviços essenciais? Então, isso se estende a toda a Universidade Federal do Maranhão, incluindo nossos campos do continente. E nós temos trabalhado intensamente, a universidade tem realizado todas as suas ações, tem avançado bastante, com muita dificuldade, mas diante desse corte hoje, estabelecido pelo governo, vai praticamente inviabilizar a Universidade Federal do Maranhão, o ISIF, todas as instituições federais de ensino superior. Por isso esse movimento é importante, por isso que os professores, técnicos e alunos devem participar para mostrar para a sociedade como que a universidade é importante na sua missão social. Muito bem, na manhã de quinta-feira, amanhã às 8h30 da manhã, na UFMA, a reitora Nair Portela vai reunir a imprensa para tratar da redução orçamentária da universidade. A partir das 3 da tarde, inclusive, hoje tem mobilização novamente envolvendo sindicatos, movimentos sociais, estudantes, professores, pais e mães com concentração na Praça Deodoro. A passeata vai percorrer a Rua Rio Branco, a Avenida Beira-Mar e descerá até a Praça dos Catraieiros, ali também perto do Terminal de Integração, no Centro Histórico de São Luís, onde acontecerá um ato público. Pois, muito bem, o que está acontecendo é que o Ministério da Educação está dizendo uma coisa, o governo federal dizendo uma coisa, e reitores, professores e estudantes acreditando e dizendo em outra história. Certo mesmo é que a educação e as universidades precisam ser valorizadas, né? Não dá para se tratar a universidade, o ensino de um modo geral, mas também as universidades dessa forma, né não? Eu sou fruto, eu sou resultado de uma universidade pública, né? Estudei aqui na UFMA e estou aqui, sou jornalista formado graças à universidade pública. Passei pelas dificuldades que a universidade já enfrentava. Sei que a coisa por lá também não é fácil, também não é tão simples, né? E você ouviu a reitora dizendo que, diante do quadro que nós temos agora, a situação pode se complicar ainda mais, né? E a gente espera que se encontre um meio termo para esse impasse, para que a gente não tenha ainda mais prejuízos, porque do jeito que a coisa está andando, fica um pouquinho complicado. Meio-dia, 2 minutos, agora meio-dia 2. A gente continua falando sobre esse assunto. Em Coelho Neto, houve protesto de alunos do Instituto Federal do Maranhão contra as medidas do governo federal. Rafael Duarte acompanhou e você confere os detalhes a partir de agora. Estudantes do IFMA Campus Coelho Neto se reuniram e saíram às ruas e em praça pública também estão unidos com todos os estudantes de institutos federais e faculdades do Brasil em protesto contra as medidas anunciadas pelo governo federal. São cortes aí de mais de 30% em recursos para as universidades federais e também para os institutos federais. Aqui na Praça Duque Bacelar, eles encerraram essa manifestação, esse protesto pacífico na cidade de Coelho Neto. Com esses cortes vai ser inviável, né, a continuidade do funcionamento dos institutos federais e das universidades públicas. Então, nós não poderemos de forma nenhuma
né, ficar parados. O termo paralisação, na verdade, tem a ver com mobilização, né, porque é um dia em que, enfim, as instituições, elas paralisam suas atividades cotidianas para pontuar, né, o que deve ser discutido com a comunidade de um modo geral. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Os cortes, sejam eles de 30%, de 35%, prejudicam todos os institutos federais e universidades federais. Na UFP já prejudicou o HU, que é o Hospital da Universidade, e não só nos demais IFs, nós temos a ocorrência desse prejudiciamento ao Instituto Federal do Maranhão. O IFMA Campus Coelho Neto, ele recebe alunos, além aqui da cidade de Coelho Neto, alunos de Duque Bacelar, de Afonso Cunha, de Buriti e de outros municípios da região. Esses cortes representam uma grande perca para os investimentos em educação federal aqui em nossa região. Muito bem, mobilizações em todo o país, espalhadas também pelo interior do Maranhão. Lembrando que tivemos aqui em São Luís hoje pela manhã e logo mais à tarde também outra mobilização na área do centro. Começa a partir das 3 da tarde na Deodoro, vai até ali o centro histórico da capital. E claro, nós estamos acompanhando aqui no Na Hora D toda essa mobilização e durante a programação da TV Difusora você também vai ter outros detalhes, além do portal MA10, todas as informações e todos os lados, né, dessa história que vem sendo motivo de protestos hoje em todo o país. Eu aproveito para lembrar que você pode dar a sua opinião também, pode mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp 99196-8622, 99196-8622. Já tem a sua mensagem aqui na tela da TV Difusora, já tem o seu alô. Muito bem, meio-dia 5 minutos, agora meio-dia 5. Em Pinheiro, na Baixada Maranhense, também teve manifestação de professores e estudantes contra o corte de verbas para a educação. Gerlaine Araújo tem os detalhes e você confere junto comigo a partir de agora. Boa tarde, Hugo. E aqui em Pinheiro, na Praça do Centenário, a manifestação contra o corte de 30% na educação que Bolsonaro propôs começou logo cedo. Os estudantes, professores da UFMA, IFMA e da Prefeitura Municipal de Pinheiro se reuniram para fazer uma manifestação. A manifestação vai seguir até a Praça Sarney, onde eles vão, no decorrer do caminho, falando palavras de ordem contra essa proposta de Bolsonaro. Não existe contingenciamento, não existe bloqueio, não existe corte. Nós não podemos aceitar, nós não podemos permitir que a educação seja negociada. Hoje a aula é na rua, hoje a aula é para mostrar aqui na praça, aqui na cidade de Pinheiro, de que a educação não se negocia. E com esses cortes, esses bloqueios, é inviável o Instituto e a universidade funcionar, como em todo o país. Então a gente está aqui para dizer não e para reconsiderar e para reivindicar ainda melhoras na nossa educação. Porque ele quer não só cortar 30% da verba, né, para a educação, mas também principalmente o curso de Sociologia e Filosofia, essas disciplinas, que são disciplinas fundamentais para uma educação mais crítica, mais reflexiva, que atualmente é o que se quer do aluno quando entra no curso de Ciências Humanas, por exemplo. Então, quer dizer, você ter um governo que ele busca, ao invés de dedicar um percentual maior para a educação, tirar 30%, isso só vai acarretar muito mais, não só para quem já está na universidade, como aquelas pessoas que querem entrar, porque acaba que vai se fazer uma educação muito elitizada, porque quem que vai ter acesso à educação, se essa educação vai se cortar verba, vai se cortar bolsa, vai se cortar financiamento para os próprios alunos. Então quem vai entrar para a universidade vai se tornar muito mais elitizado. Gerlaine Araújo, para o Na Hora D. Obrigado, Gerlaine, pelas informações. Ainda hoje, aqui no Na Hora D, a gente volta a trazer mais informações sobre as mobilizações espalhadas pelo interior do estado. Tem Caxias, tem também Imperatriz, já as informações aqui no Na Hora D. Mas a gente continua falando sobre educação. Ainda sobre o assunto, neste Dia Nacional em Defesa da Educação, eu converso com o subsecretário de Estado da Educação, Danilo Moreira, que já está aqui no estúdio do Na Hora D. Subsecretário, obrigado pela presença aqui no nosso estúdio, seja bem-vindo. A gente está falando desde o começo do programa de educação, né? Hoje é o Dia Nacional, inclusive, em defesa da educação. Como é que está a nossa realidade aqui no estado? Então, boa tarde aos telespectadores, ao Hugo, também a você, Hugo.
Primeiro, a gente está vendo com muita preocupação e, ao mesmo tempo, com certa esperança, as mobilizações do dia de hoje. Né? Porque a educação no estado do Maranhão, ela também depende fundamentalmente e especialmente do tipo de prioridade de investimentos do governo federal. Sim. E o dia de hoje a gente percebeu, né, que aqui no estado, a gente tem levantamentos lá na SEDUC, mais de 20 cidades com mobilizações de rua, praticamente envolvendo estudantes dos institutos federais, estudantes das universidades, mas também estudantes da nossa rede estadual, fazendo um verdadeiro levante em defesa da educação, não é nem a favor ou contra alguém especificamente, Sim. mas em defesa do financiamento da educação. E aqui o governador Flávio Dino tem feito um esforço, né, meio assim, nadando contra a corrente, né, da pouca importância que tem dado nacionalmente aí o governo federal para a educação. O nosso esforço tem sido feito na valorização dos profissionais da educação, no investimento nas reformas das escolas, né, na aposta de uma relação democrática com os estudantes, né. Nós não somos favoráveis a medidas que cerceiem, né, a organização estudantil, que cerceiem a liberdade de cátedra do professor, e a gente tem feito isso, a gente acha que isso tem dado bastante resultado, né. Mas eu acho que o ponto de atenção do dia de hoje, de fato, é que tipo de investimento o governo federal pretende seguir fazendo. O governador Flávio Dino, ele liderou aqui há mais ou menos um mês atrás uma reunião de governadores do Nordeste. Sim, sim. E hoje a bandeira principal dos governadores dos estados do Nordeste é a manutenção do Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, né, que se encerra o ano que vem, e nós não temos nenhuma garantia de que esse fundo vai continuar. Até hoje, nenhuma garantia. Até hoje, não. Para que o telespectador possa ter, assim, ideia, o Fundeb, ele, no caso do estado do Maranhão, a gente investe 100% dos recursos do Fundeb para pagar a folha de professores. A gente depende desse complemento federal. Os municípios talvez sejam os mais prejudicados com o Fundeb. A previsão para este ano é da ordem de 5 bilhões de reais distribuídos nos 217 municípios do Maranhão. Imagine se esse fundo não for renovado. Sim. Praticamente cria-se um colapso na educação pública, não só no Maranhão, mas no estado, no país inteiro. Então, por isso que é uma bandeira, né, do nosso governador, do nosso governo, mas uma bandeira da sociedade, né, para que a gente priorize os investimentos para a educação, porque nenhum país se desenvolve, nenhuma sociedade se desenvolve se não respeitar estudantes, se não respeitar professores, se não respeitar a educação, se não apostar na educação como estratégia de combate à desigualdade e de desenvolvimento. Então, essa é a nossa preocupação, nossa posição é muito clara, né? Não achamos também correto essas propostas que estão tramitando em torno da reforma da Previdência, que propõe que retire a aposentadoria especial do professor. Certo. Não achamos adequado. Os nossos professores precisam de condições dignas de trabalho, mas pela particularidade da profissão, né, 25 anos para uma professora e 30 anos para um professor em sala de aula é muito, né? E querem prorrogar, nós não achamos adequado isso. E a gente tem feito esse diálogo, né, enquanto governo, com o governo federal, né, mas um diálogo, acima de tudo, com a sociedade. O senhor falou que a postura aqui no estado é diferente, né? A visão é diferente. Nós já estamos no segundo mandato do governador Flávio Dino, os resultados são positivos já? Com certeza, né? Isso não é uma opinião específica do governo, né? Os indicadores dizem isso. Tem o IDEB, né, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. O Maranhão foi um dos estados que mais cresceu no Brasil. Nós somos o terceiro melhor estado, a educação da rede estadual é a terceira melhor do Nordeste, atrás apenas do Ceará e de Pernambuco, que há anos investe em educação. Nós saltamos da 21ª colocação, né, entre os estados, né, da federação, entre os 27 estados. O Maranhão era o 21º, nós somos agora o 13º, e isso é resultado de um trabalho, de um esforço, de uma prioridade do governador, mas de um esforço conjunto. Sim. A gente tem certeza que a educação só dá certo pela dedicação dos professores, pelo empenho do estudante, e a gestão, né, no nosso caso a Secretaria de Educação, tem buscado fazer a sua parte. Mas com certeza ainda tem muita coisa para ser feita, né? O que o senhor considera ainda desafios aqui para o nosso estado? A gente já lançou, né, já no começo já do segundo mandato do governador Flávio Dino, a gente já lançou o Pacto pela Aprendizagem. Sim. Que, em essência, o que seria o Pacto pela Aprendizagem? É um fortalecimento da nossa parceria com os municípios para melhorar também os indicadores
na rede municipal. Claro que a educação fundamental é responsabilidade dos municípios, mas a parceria e o apoio concreto do Estado pode ajudar a melhorar o IDEB da rede municipal. E a gente tem feito isso com formação de professores, né, com investimento em infraestrutura da rede escolar também, né, com assessoria técnica, com preparação de material pedagógico, com tudo que a rotina, a boa rotina de quem leva a educação a sério, nos obriga a fazer. Tratar bem os professores, fazer formação continuada, respeitar os estudantes, tentar manter regularidade nos serviços da escola, mas, infelizmente, o ambiente do governo federal, o ambiente econômico do país, tem criado, de fato, constrangimentos. E a gente também não consegue manter o ritmo de investimento, não vamos conseguir, se a economia do país não melhorar, se o investimento na educação também não melhorar. Essa é a aposta que a gente tem feito, né? Um diálogo interno, mas, ao mesmo tempo, de maneira muito honesta, muito sincera, alertando que a melhoria da educação no Maranhão depende da prioridade que o governo federal venha dar a esse setor. A gente está falando aqui, desde o começo do programa, especialmente também de universidades, né? E a nossa UEMA, como é que está a situação por lá? Então, a Universidade Estadual do Maranhão, ela é uma instituição, né, autônoma, ela é vinculada à Secretaria, né, de Ciência e Tecnologia, ela tem um recurso específico, né, garantido, inclusive, na Constituição Estadual, dos 25% da educação, tem um recurso de 5% específico para a UEMA. Né? Creio que a UEMA tem dado bastante resultado, né? A SEDUC não acompanha diretamente, mas, evidentemente, é uma instituição fundamental para poder garantir o acesso a estudantes ao ensino superior. A gente comemorou ano passado que, de todos os estudantes que passaram no vestibular da UEMA, mais de 70%, se não me engano, 75%, vieram da rede estadual. É um motivo de orgulho você poder conduzir um passaporte de sonhos, né? Porque todo estudante que está no ensino médio, ele quer chegar no ensino superior. E a UEMA tem cumprido esse papel, né? Com muito destaque, investindo em outros temas também de pesquisa. E eu acho que esse sistema articulado de educação é o que vai garantir melhores condições de vida para a nossa juventude. Por muito tempo, inclusive eu passei por isso, a gente teve greve, professor, reivindicação. Hoje em dia essa situação está um pouco mais controlada, né? Como é que se chegou a isso? O que aconteceu? Então, a gente tem feito, especialmente com o Sindicato dos Professores da Rede Estadual, sem Proecema, um diálogo permanente. O sindicato é muito contundente, e corretamente contundente, na cobrança dos direitos dos professores, de melhoria salarial, e nós reconhecemos que é importante valorizar os profissionais de educação. Mas o nosso governo, a gente pode vir aqui a público, para a sociedade, dizer que nos últimos 4 anos, os professores da rede estadual tiveram 30% de aumento real. É uma valorização. Claro que o salário do professor sempre pode ser melhor, mas o salário do professor do Maranhão é o maior do Brasil. E os professores seguem reivindicando. Eu acho que a melhoria salarial é importante, não só para os professores, mas para todas as categorias do serviço público. E esse diálogo tem sido permanente e, felizmente, ele tem resultado em conquistas e que não chega ao ponto de greve, de paralisação. Porque parar uma escola, ela é um incômodo muito grande, não só para o governo, mas para os pais, para os estudantes que estão estudando, querem acessar o Enem, querem concluir o seu ensino médio. Eu acho que o diálogo tem sido produtivo. Secretário, eu quero aproveitar a sua presença aqui. A gente vai continuar agora o nosso giro com informações, acompanhando os protestos pelo Estado. O ato nacional, como a gente disse, inclusive, no começo do programa, percorreu várias cidades no interior do Estado. Em Imperatriz, Paulo Negrão acompanhou o protesto com cerca de 1.500 pessoas. Você confere os detalhes junto comigo a partir de agora. Entidades ligadas a movimentos estudantis, sociais e sindicatos se reuniram e convocaram a população para uma greve nacional contra as medidas na educação, anunciadas pelo governo do presidente Jair Bolsonaro em abril deste ano. Hoje o Brasil inteiro ele está paralisando na greve nacional da educação. Hoje a gente está contando que será a maior greve da história da educação nesse país, devido à reforma da Previdência, que ela vem prejudicar demais os trabalhadores de educação. A mobilização aconteceu na Praça Brasil e contou com a participação de mais de 1.500 pessoas. Professores e estudantes das universidades e dos institutos federais seguravam cartazes que criticavam o bloqueio de 30% das verbas na educação e também de bolsas de pós-graduação.
Eles destacaram ainda os impactos que as instituições vão sofrer com os cortes. Somos nós que formamos todo mundo que está trabalhando, todo mundo que está aí, e é um trabalho de milhões de pessoas em prol do desenvolvimento do país. A educação é um dos fundamentos de qualquer nação e ele não pode tratar a educação no Brasil dessa forma. Não é só o corte, é um retrocesso no sentido da democracia, no sentido da educação, no sentido de melhorias para a nossa sociedade brasileira. Então é exatamente por isso que nós estamos aqui com os nossos professores, com os nossos colegas de instituições, com os institutos, com as universidades, sejam privadas, sejam públicas, de que não ao retrocesso, não aos cortes, não à pessoa que está tentando derrubar os nossos avanços como estudantes. Além dos bloqueios das verbas na educação, outras pautas foram reivindicadas na paralisação nacional, como a reforma da Previdência. Sobre o assunto, as falas eram unânimes. De acordo com os trabalhadores presentes, a proposta da reforma é cruel e desumana, já que o aumento no tempo de contribuição dos trabalhadores de 15 para 20 anos. Nós trabalhadores, nós somos imbatíveis. Nós estamos nas ruas para não deixarmos acontecer retiradas do governo que já tem, dos benefícios que o trabalhador já adquiriu a lutas. É por isso que estamos aqui hoje em defesa do trabalhador. Se um servente de pedreiro sabe ler e escrever, se um pescador sabe ler e escrever, se um gari sabe ler e escrever, porque ele precisou da educação. E em função disso é que nós, toda a categoria de trabalhadores, temos que estar aqui em defesa da educação, que está sendo prejudicada pelo Bolsonaro, como se ele aprovar. A reforma da Previdência também vai prejudicar todo tipo de trabalhador, então cabe nós brasileiros se unir. O comando da greve nacional dos educadores em Imperatriz, depois de ter concentrado na Praça Brasil logo nas primeiras horas da manhã, segue agora por algumas ruas de Imperatriz. Além dessa caminhada nas principais ruas e avenidas aqui do centro, na parte da tarde ele segue uma programação temática no campus central da Universidade Federal do Maranhão. Muito bem, a gente continua acompanhando as mobilizações pelo Estado. Estamos aqui com o subsecretário da Secretaria de Estado da Educação. Agora a gente vai a São João dos Patos, a 540 quilômetros aqui da capital. O protesto reuniu alunos e professores no campus do Instituto Federal do Maranhão. Houve, inclusive, caminhada nas ruas da cidade, que contou com o apoio de toda a população, né? A população lá da região resolveu participar também desse movimento, essa mobilização que aconteceu lá em São João dos Patos. Já a gente vai trazer as informações lá de São João dos Patos com o Messias que acompanhou esse caso. Antes, a gente tem um VT também sobre esse assunto lá de Caxias, né? Nós vamos acompanhar, vamos saber como é que foi a mobilização lá na região com a reportagem de Raquel Souza. Veja só. Alunos e professores do Instituto Federal de Educação de Caxias, IFMA, se concentraram cedo na Praça do Panteão, região central da cidade. O motivo do protesto era o corte de verbas dos institutos e universidades públicas federais feito pelo governo federal. De acordo com representantes do Instituto Federal em Caxias, dos 38% do bloqueio das verbas para o orçamento de 2019, 30% é destinado a ações e programas do órgão. A gente sabe que vai ter um corte de 38%. Esse corte vai prejudicar no fornecimento de energia, no fornecimento de água, de internet e vigilância. E a gente sabe que essas coisas são necessárias para o funcionamento de uma instituição. E no momento que tem esses cortes, não tem como a instituição funcionar. Estudantes da Universidade Estadual do Maranhão, trabalhadores da educação, pais de alunos, representantes de movimentos estudantis e alunos de outras instituições se integraram ao movimento. É um ato em defesa da universidade pública contra o retrocesso na educação. E nós, alunos, professores da UEMA, estamos aqui justamente para somar forças contra esses cortes na educação. Alguns manifestantes se vestiram de preto como forma de luto pela educação. Em meio ao protesto, a expressão que virou lema dos grupos que reivindicam contra o corte de verbas em todo o país. Tira a mão do meu IFE, apenas uma das principais pautas de reivindicação. E mais uma vez nós estamos nas ruas contra esse desgoverno, para dizer que ele não nos representa e dizer que os estudantes existem e resistem
E hoje nós estamos nas ruas contra os cortes de 30% dos institutos federais, estamos nas ruas contra a lei da mordaça, estamos nas ruas contra a reforma da Previdência e tudo aquilo que ataca o meu futuro nesse atual desgoverno. Os manifestantes percorreram as principais ruas de Caxias até a Praça Gonçalves Dias, também no centro da cidade. O objetivo era chamar a atenção da população para as consequências do corte na área da educação. Muito bem, estamos fazendo um giro pelo estado, trazendo para você as mobilizações que ocorreram hoje pela manhã, inclusive à tarde também vai ter novo protesto aqui na capital, com concentração na Praça Deodoro, e aqui no nosso estúdio a gente tem o subsecretário de Educação do Governo do Estado. A gente ouviu aí muitos depoimentos e estudantes, professores, dizendo que isso é um retrocesso. Como é que a Secretaria também está acompanhando isso? Também considera um retrocesso? Sim, nós vemos com muita preocupação, porque o investimento da educação tinha que ser crescente no Brasil. Existe um Plano Nacional de Educação e ele estabelece como meta que o Brasil invista 10% do PIB para a educação. E esse número não é um número aleatório, né? Ele foi depois de um histórico de debates, de mobilizações, de debates no Congresso Nacional e aprovou um plano que em 10 anos o Brasil investisse em educação, e à medida que você começa a andar para trás, não tem como não chamar isso de retrocesso, né? E a gente faz esse apelo e nos somamos e ficamos muito felizes com a mobilização estudante e professores, porque é uma defesa de uma bandeira que ela é suprapartidária. Sim. É uma bandeira da sociedade, uma bandeira do futuro da nossa juventude. Deve ser assim, né? E é por isso que o nosso governo ele se soma a essas vozes, né, respeitando, claro, a autonomia dos movimentos sociais, com suas pautas, suas bandeiras, mas a gente se soma porque não existe um futuro digno para o país se a gente transformar o estudante em inimigo, dizer que a universidade é espaço de balbúrdia, né, você tratar o professor também como inimigo, perseguir professor, querer discutir o conteúdo que ele dá em sala de aula. Eu acho que um governo, um governante, ele tem que se preocupar com coisas um pouco mais amplas, né? Sim. Com o financiamento da educação, com as boas condições de funcionamento dos espaços educacionais, com um debate sobre a questão pedagógica, mas de maneira coletiva, não imposta, né? Com autoritarismo, com perseguição. Isso está na contramão da democracia, né? Nós estamos do lado de cá, do lado da educação, do lado da democracia e do lado, né, da ampliação do investimento nesse tema. Ok, obrigado, secretário, pela sua participação, pela presença aqui no Na Hora D. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço também aos telespectadores, desejar, assim, que esse dia de aula nas ruas, ele sirva de um grande aprendizado, né, para a sociedade, para os estudantes, e que as pessoas que vão se manifestar hoje, que façam isso de maneira pacífica, de maneira ordeira, mas, ao mesmo tempo, de maneira democrática, manifestando suas opiniões. Ok, muito obrigado. A gente continua acompanhando a mobilização. A gente começou a falar sobre São João dos Patos, a 540 quilômetros da capital. Vamos ver como é que foi o protesto por lá. A TV Difusora, nesse momento, encontra-se aqui no Parque da Bandeira, no Centro Comercial de São João dos Patos, acompanhando aqui a manifestação. Hoje, dia 15 de maio, Dia Nacional em defesa da educação e contra a reforma da Previdência. Professores e alunos do IFMA, do campus aqui de São João dos Patos, nesse momento, fazendo essa grande manifestação também com o apoio da rede municipal de ensino. Se o governo hoje alega que não tem condições de pagar a dívida da Previdência, o governo busque uma outra saída, faça cortes em gastos, onde o trabalhador não seja penalizado, que já ganha pouco. Esse corte, ele não foi no capital e nem nos nossos salários. Foi um corte de custeio. E esses 30% que no Instituto Federal representa 38%, ele inviabilizará o pagamento dos terceirizados que fazem a segurança dos campi, que fazem a limpeza dos campi, vai inviabilizar o funcionamento dos laboratórios. Os institutos federais formam profissionais qualificados, educadores qualificados, que irão para a sala de aula formar outros cidadãos de bem. Nós estamos aqui, né, dizendo não à reforma da Previdência, estamos aqui dizendo não ao corte na educação, porque desse jeito o Brasil não vai para frente. Sem educação não tem como progredir.
Meio-dia e 28 agora, você continua acompanhando a cobertura das mobilizações no Jornal da Difusora e também no portal MA10. Já já a gente volta com as notícias do esporte e, claro, a sua participação aqui no Na Hora D. Até já! De volta com Na Hora D, meio-dia, 31 minutos, meio-dia e 31, agora as notícias do esporte. A CBF anunciou ontem as datas das finais da Copa do Nordeste. Acompanhe. O primeiro jogo da decisão entre Botafogo e Fortaleza acontece na capital cearense, no Estádio Castelão, na próxima quinta-feira, dia 23 de maio, 9h30 da noite. Já a partida final acontece em João Pessoa, dia 29, às 8 horas da noite. As duas partidas serão transmitidas pelo sistema Difusora de Comunicação. E hoje à noite a bola vai rolar pela Pré-Copa 2020. Com a arbitragem maranhense. Náutico e Campinense se enfrentam no Estádio dos Aflitos, em Recife, em busca de uma das últimas vagas para a competição no ano que vem. Myron Frederico dos Reis Novaes será o árbitro central da partida, que terá ainda os dois assistentes do Maranhão, o Antônio Santo e o Rafael Pereira. No primeiro jogo, a Campinense venceu pelo placar de 2-1. Ontem, o CRB garantiu vaga na Copa do Nordeste de 2020 ao vencer por 2-1 o time do Juazeirense. Continuamos falando de esporte aqui Na Hora D. Agora a gente vai falar do Campeonato Brasileiro. O Moto Clube é líder no seu grupo e tem 100% de aproveitamento até agora na competição. Ontem o time se reapresentou e com novidades. Acompanhe. Depois de vencer o segundo jogo seguido e virar o líder do grupo A3, o Moto se reapresentou no CT Pereira dos Santos. E já com novidade, a reapresentação já contou com a presença do novo zagueiro, Wallace. O Wallace que é guerreiro, que sempre buscou seu espaço, sempre é dedicado nos trabalhos. O Wallace Lemos estava lá comigo em 2017 no Brasiliense e a gente fez uma boa campanha lá. Fomos campeão e agora estamos juntos aqui no Motoclube para poder subir para a Série C. O Papão estreou vencendo o Atlético de Roraima por 2-0. Depois bateu o São Raimundo por 2-1. Com 6 pontos, o time vem embalado na competição. Iniciamos bem agora a Série D, com essas duas vitórias importantíssimas, né? Temos mais um jogo importante aí agora dentro de casa, que a gente tem que fazer valer o nosso mando. Então é um trabalho muito saudável, um trabalho muito forte e a gente procura corresponder dentro de campo, ajudando a equipe em todas as partidas. Para a próxima partida contra o Ipiranga no domingo, o técnico Wallace Lemos quer manter os 100% de aproveitamento. No contexto geral, a gente não deve ter grandes alterações, mesmo porque não é característica nossa, né, de ficar fazendo alterações e muitas alterações durante a competição, né? Quanto mais junto, ter essa participação no dia a dia e também nos jogos, né, o entrosamento ele se torna cada vez mais salutar e o Moto tende a crescer em cada jogo e é isso que nós esperamos. Quanto ao zagueiro Ciro, que teve fratura exposta durante a partida no último domingo, o Wallace Lemos acredita que a recuperação não seja tão demorada assim. Daqui uns dias ele já vai estar pronto aí, já botando o pé no chão, dando as risadonas dele aí conosco, né, para que a gente possa já continuar nesse contexto nosso aqui, do nosso ambiente muito, muito bom e importante para que a gente possa ter êxito. Muito bem, e amanhã tem mais notícias do esporte aqui na Difusora. Continuamos com o seu Na Hora D, meio-dia, 35 minutos agora, meio-dia e 35. Foram sancionadas pelo presidente Jair Bolsonaro as alterações na Lei Maria da Penha. A intenção é dar mais rapidez nas decisões policiais e também judiciais de proteção às mulheres. Mais detalhes na reportagem de Geice Gomes, que você confere junto comigo a partir de agora.
A mudança vale para 85 municípios maranhenses que não são nem sede de comarcas, nem têm juizados. Delegados ou investigadores poderão conceder medidas protetivas de urgência a mulheres vítimas de violência doméstica. O juiz da comarca responsável deverá ser informado em até 24 horas, prazo para que a determinação seja revogada ou mantida. Tem a possibilidade de que o delegado da cidade ele peça aquele pedido, a decisão relativa ao pedido de proteção que a mulher fez naquele momento, e é mais uma maneira, na verdade, de salvaguardar a vida dela, a integridade física e a sua própria vida. Então é mais um mecanismo que se experimenta agora, no sentido sempre de evitar que o feminicídio aconteça. De acordo com o Anuário da Segurança Pública de 2018, o número de assassinatos de mulheres subiu 6,1% no Brasil. No Maranhão, em contrapartida, houve redução dos crimes. Foram 51 em 2017 e 43 ano passado. Aqui nós temos uma série de mecanismos, de estruturas que vem se somando para que, num trabalho em rede, a gente consiga, de fato, levar informação para a mulher, aumentar o sistema de proteção, como é a Patrulha Maria da Penha, a coordenação das delegacias da mulher, o único departamento de feminicídio do Brasil. A lei foi sancionada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro, mas o Ministério Público considera a alteração inconstitucional. O delegado, o papel dele é investigar, prender. Então, ele, na verdade, vai estar fazendo a parte judicante, que é do juiz. A Constituição nos diz que os poderes são harmônicos e independentes entre si. O juiz julga, o Ministério Público fiscaliza, a Defensoria defende e a delegacia investiga e faz as solicitações. O que todos os órgãos pregam em igualdade é que a mulher em situação de violência não se cale diante da agressão e denuncie. Porque nós não sabemos o que se passa na casa dessa mulher. E quando ela for num órgão e não resolver, que ela procure o Ministério Público, porque o Ministério Público é o fiscal dessas medidas protetivas. Muito bem, portanto, aí a medida do governo federal dividindo opiniões, 12h38 agora. Agora a gente vai mudar de assunto, porque nós vamos mostrar um exemplo de superação. Você vai ver como está a pequena Gabriele, de 7 anos. Ela, se lembra desse caso, foi atropelada por uma van enquanto voltava da escola, lá no residencial Nova Terra, em São José de Ribamar. Eu fui lá, conversei com a família e você vai ver como é que está ela a partir de agora. Quem vê Gabriele assim, sorridente, pulando e brincando ao lado dos irmãos e da mãe na sala de casa, não imagina que há pouco tempo ela e a família passaram pelo maior susto das vidas. No dia 5 de fevereiro, Gabriele Sofia foi atropelada por uma van após descer do ônibus escolar. Foram 4 cirurgias, mais de um mês de internação. Pois é, a recuperação foi até mais rápida do que esperado e surpreendeu toda a família, não, Fernanda? Sim, foi algo assim que a gente via o esforço dela, a força de vontade dela querer sair logo da cadeira de rodas. Já voltou para a escola, já está fazendo as atividades dela normais, como antigamente. E o avanço e a determinação da menina de 7 anos são surpreendentes mesmo. Tanto que a cadeira de rodas que ganhou agora faz parte do passado. Uma tia minha quer ter uma filha especial, que é difícil dela sentar, ela não anda, ela não se mexe. E eu dou a cadeira para ela, que ela fica na cadeira de roda. Ainda são necessárias algumas sessões de fisioterapia, mas aos poucos a rotina vai voltando ao normal. Até para a escola ela já consegue ir. E como ela se sente? Sinto uma alegria em mim, muita alegria, porque eu esperava tanto que eu voltasse a andar. Para a mãe orgulhosa, não poderia ter tido um presente melhor. Foi o melhor presente do Dia das Mães que eu pude receber da minha filha, foi ver minha filha voltar a andar. É um sentimento assim que eu vou guardar pelo resto da vida, principalmente pela força de vontade dela, porque ela sempre deu força para nossa família. Legal, né? Um exemplo para todos nós que às vezes reclamamos assim de coisas simples do dia a dia, não?
Vamos pensar um pouquinho mais sobre isso também. Um beijo para a Gabriele, para toda a família, os irmãos que estavam lá, que receberam a gente com muito carinho ontem, e você conferiu agora o resultado aqui no Na Hora D. A gente vai para um rápido intervalo, mas voltamos já com outras informações aqui no seu Na Hora D, na TV Difusora. Até já! Meio-dia, 45 minutos, meio-dia e 45, já tem a sua participação aqui no Na Hora D, hein? Não esquecemos não. Mas antes vamos falar sobre essa operação que prendeu suspeitos de participação em quadrilha que desviava mercadorias de supermercado. Entre os investigados estão um empresário, policial militar, agente penitenciário e funcionários da própria empresa. As informações com o repórter Fábio Cabral, você acompanha junto comigo a partir de agora. O caminhão apreendido estava carregado de mercadorias. A carga era fruto de roubo a um depósito de uma grande rede de supermercados do estado. A quadrilha responsável pelos desvios há pelo menos 6 meses chegou a alugar um galpão para armazenar os produtos. A investigação começou quando a mercadoria, avaliada em mais de R$300 mil, já havia sido extraviada. A suspeita inicial é de que pessoas que trabalham para o grupo estariam envolvidos nesse desvio de mercadorias. Com os seccionais, os delegados seccionais de área, nós começamos a fazer essa investigação, campanas, no intuito de fazer um flagrante realmente da saída dessa mercadoria clandestinamente. Trabalhamos alguns dias nisso, a polícia logrou êxito, né, quando conseguiu, né, localizar e efetuar o flagrante de algumas pessoas durante uma operação dessa natureza. Segundo a polícia, este mercadinho, localizado entre os bairros Matões e Turu, na capital, revendia parte da carga roubada. O dono do estabelecimento, que não abriu as portas hoje pela manhã, foi preso na operação. A notícia pegou os vizinhos de surpresa. Fiquei surpreso, né? Porque conheço ele desde novo, né? E nunca nem vi carro aí assim clandestino encostando aí. A polícia vai apresentar hoje à tarde, durante uma entrevista coletiva, os integrantes da quadrilha que foram presos. Entre eles, o comerciante e funcionários da rede de supermercado. Mas já se sabe que outras pessoas também estão envolvidas nos crimes, incluindo um policial militar e um agente penitenciário. Nós não sabemos a dimensão da quadrilha, né? Porque a gente está começando uma investigação, mas ainda poderemos ter a prisão de outras ou também chegar à conclusão de que não há pessoas que foram apontadas como envolvidas. Muito bem, que coisa, hein? Então, desenrolar dessa história ainda durante a tarde, meio-dia, 47 minutos. Aqui no Maranhão, muitos proprietários de carros de luxo não estão pagando o IPVA. A Secretaria de Estado da Fazenda decidiu enviar os nomes dos inadimplentes para protesto de títulos. Fábio Cabral também traz as informações. Geice Gomes acompanhou esse caso e você confere junto comigo a partir de agora. Os nomes de 498 proprietários de veículos que estão inadimplentes foram enviados para protestos de títulos. Sobre o assunto, eu converso com o auditor fiscal Fernando Rezende. Como é que fica a situação desses proprietários a partir de agora? Esses proprietários devem procurar os cartórios para fazer os pagamentos dos débitos devidos ao estado de imposto de propriedade de veículos automotores, para que possam se regularizar. Se não fizerem isso, vão ser protestados e, portanto, enfrentarão restrições pessoais que inabilita ele para participar de operações financeiras, no mercado financeiro, traz restrições para fazer empréstimos, operações bancárias, enfim, para que ele providencie o mais rápido possível para não ter esses outros encargos que encarecem, inclusive, o pagamento da dívida, porque traz taxas adicionais para o cumprimento dessa obrigação. Além disso, foram enviados os nomes de contribuintes que deixaram de pagar o ICMS numa operação que tentou burlar o sistema de fiscalização. Explica para a gente como foi que isso aconteceu. Pessoas físicas que, em geral, possuem empresas também em seu nome, né? Elas passaram a comprar mercadorias para burlar a fiscalização e não comprar em nome da empresa, comprar em seu nome pessoal, e pensando com isso que o Estado não identificaria essas compras, né? Mas o Estado, por meio de cruzamento de informações das notas fiscais eletrônicas, identificou um grande volume de compra em nome de alguns CPFs, centenas de CPFs, pessoas que burlavam a fiscalização, fazendo compras de muitas mercadorias para revenda, claramente para revenda, com o intuito de comercializar e ter lucro e não pagar os tributos,
Então, após a identificação, o Estado autuou essas empresas, notificou-as e agora está enviando para o Serasa para tentar recuperar esse recurso que foi não pago ao Estado. Essas dívidas são altas, quais os impactos dessas medidas? Essas medidas no Estado tem um estoque de dívida muito alto a recuperar, aproximadamente 7 a 8 bilhões de reais, o que corresponde a uma arrecadação anual do Estado, aproximadamente. Então, o Estado está tomando várias medidas para recuperar esse recurso, que é muito importante para o cumprimento dos seus deveres constitucionais, de cumprir as obrigações de saúde, educação, segurança e investimentos públicos. Então, todo esse esforço é para recuperar esses valores e o Estado espera recuperar uma parte importante agora com essas ações inovadoras. Muito obrigada pela sua entrevista. Geice Gomes para o Na Hora D. Obrigado, Geice, pelas informações. E você viu, né? Não entendeu errado, não. São proprietários de carros de luxo, né? E é muito dinheiro que deixou de ser pago aí imposto, que ajudaria com certeza a economia do Estado e os trabalhos e os serviços que precisam ser feitos. Enquanto isso, né, os mais pobres fazem questão ali de pagar, manter tudo em dia, mesmo com sacrifício, e já esses aí com carros de luxo na garagem não se preocuparam muito em pagar o IPVA não, né? Você viu aí a Secretaria de Fazenda, aliás, comentando o caso. Meio-dia, 51 minutos, agora meio-dia e 51, tem a sua participação, a sua mensagem aqui no Na Hora D. Vamos ver quem está acompanhando a gente, de onde, quem mandou mensagem para o nosso WhatsApp. Manda um alô para o Guilherme Rafaeli e também a Valdirene, todos aí na foto acompanhando o Na Hora D. Obrigado pela companhia. Coloca a minha foto e a do meu neto Arthur no seu programa. Tá aí então, o Arthur é a vovó Sônia. Obrigado pela companhia, o sorrisão do Arthur. Tem mais, um alô para a Kelly do Tambaú, a Silvia do Nova Vida também mandou a foto para a gente. Obrigado pela companhia. Olá, boa tarde. Manda um beijo para minha família aqui em Rosário. É a Juliane. Obrigado, Juliane, também pela participação aqui, tá? Tem um alô para o José do Caranguejo, é isso? Na região da Camboa. Obrigado, Zé, pela companhia também, tá bom? E o Na Hora D fica por aqui. Você que mandou sua mensagem hoje, não deu tempo, amanhã você pode ver a sua mensagem aqui na tela da TV Difusora, tá bom? Outras notícias você confere no Jornal da Difusora às 7h20. Obrigado pela audiência, pela companhia, um forte abraço e até amanhã.